Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quero trazer uma palavra que se encontra em Daniel, capítulo 4, versículo 2. Mas antes de eu falar aqui da palavra do Senhor, quero que você curte meus vídeos, comenta, compartilha, me segue, você que ainda não me segue, compartilha para enviar para as outras pessoas que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor. Amém? Que Deus possa estar abençoando a nossa vida e que Deus nos dê sabedoria neste momento. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 4, versículo 2 assim: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sintébito e o seu domínio de geração em geração. Amados, aqui vai falar sobre o edito do rei. O sonho de uma árvore grande é só loucura. Aqui a gente vai ver, irmãos, que sobre a vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele foi constituído rei para reinar naquele lugar. Mas a gente vai ver aqui, amados, que na palavra do Senhor, que ele sabia, que, como ele fala bem assim nessa palavra, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Ele sabia que Deus era com ele, ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, os sinais a qual o Senhor lhe fazia, mostrava todo o tempo que era com ele. Mas infelizmente, Nabucodonosor lhe fazia as coisas que desagradavam a Deus, que entristecia a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala que ele estava na sua casa, ele teve um sonho, que esse sonho perturbou ele, e ele ficou espantado, louvado seja o nome do Senhor, sobre as visões a qual o próprio Deus mostrava a ele. Amados, entenda uma coisa, que quando Deus ele quer falar com a gente, ele não usa pessoas de fora, ele vem ele mesmo se revelar, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. A partir do momento que nós fazemos a coisa errada, o Senhor ele começa a incomodar, o Senhor ele começa a se revelar para nós. Então, naquele momento que Deus ele mostrou aquela visão para ele, do que o Senhor ia fazer sobre a vida dele, ele ficou com medo, ele ficou espantado, porque ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que aquilo não era qualquer visão, não. Era uma visão do Altíssimo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, a qual ele ficou muito preocupado. Ele chamou quem? Os astrólogos, os feiticeiros, os magos, mas ninguém podia resolver. Aí o que aconteceu? Aí sim, quando Deus ele mostra algo para nós e a gente não consegue interpretar, o Senhor ele traz os profetas para dar a interpretação. Como Daniel foi ao encontro dele e falou tudo aquilo que é o significado do seu sonho. Aquilo perturbou tão grande ele. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, entende uma coisa. Se Deus ele escolheu eu e você para ficarmos à frente de algo, se Deus ele te abençoou com algo, seja sempre humilde, porque o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que tira. Infelizmente tem pessoas que quando recebem algo sobre a sua vida, quer crescer, quer aparecer, quer humilhar as pessoas, mas a gente não pode fazer isso. Amados, a gente não pode. Nabucodonosor, ele foi escolhido por Deus para estar naquele lugar, mas infelizmente ele estava fazendo as coisas que estavam entristecendo. Então Deus ele precisou ter um tratar com ele, a qual Deus ele teve que tirar ele do seu reinado. A árvore era ele, mas quando o Senhor falava para cortar e deixar a raiz, é porque Deus ia trazer ele de volta para o seu reinado, mas antes de Deus trazer ele para o seu reinado novamente, ele tinha que passar pelo estreito para ele reconhecer que ele precisava de Deus, ele reconhecer que ele estava lá porque Deus botou ele naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que era para ele ser mais humilde, que era para ele parar com a ganância, com a arrogância, e adorar somente o nosso Senhor, nosso Deus. Nós temos visto hoje, no dia de hoje, por isso que tem muitas pessoas perdendo seus cargos, porque querem brincar, e com Deus a gente não se brinca. A Bíblia vai dizer que foi 7 anos. Nabucodonosor virou igual um bicho, comia o que ele achava pelo chão. O Senhor, ele fez até ele perder até o entendimento dele.
Nabucodonosor não sabia de nada que ele estava fazendo. Mas quando chegou o tempo, né, Deus, a Bíblia diz que o seu pensamento, né, começou a voltar ao normal, né, sua mente começou a voltar ao normal, né, e ele foi reconhecer que ele precisava de Deus. Ele foi reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ele estava naquele lugar porque Deus tinha botado ele. E ele não era melhor do que ninguém. Aqui no versículo 34 diz assim: Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a ver o meu entendimento. E eu bendize o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sem termo, e cujo reino é de geração em geração. Em todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Aqui no 37 diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos e juízo pode humilhar o que anda na soberba. Ele viu que Deus ele pode abater o soberbo, humilhar o soberbo, louvado seja o nome do Senhor. E que com Deus a gente não brinca. Se você fez algo, se você falou algo para Deus, então cumpre, seja obediente. Se o Senhor te botou em um cargo para você liderar, para você cuidar, para você apacentar, para você cuidar do povo, então cuide, obedeça. Não deixa que o dinheiro, não deixa que a luxúria, não deixa que a ilusão do mundo venha te destruir. Não. Por quê? Porque assim como Deus ele tratou com Nabucodonosor, ele pode tratar comigo e com você, porque ele é Deus. E ele não quer que a gente venha se perder nesse mundo. Apesar de nós sermos falhos, pecadores, mas ele não quer. Deus ele é um Deus misericordioso, ele tem misericórdia de mim e de você. Ele tirou o reinado de Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor reconheceu que sem Deus ele não era nada, Deus lhe devolveu de novo. Que Deus venha abençoar a sua vida, fica essa palavra.